Siddhartha, Hermann Hesse. Toda a vida de Hesse, até o último dia, foi uma série de fugas, escreveu Otto Maria Carpo na orelha da primeira edição de Siddhartha. E cada uma dessas fugas foi uma volta, contra a casa paterna, contra o cristianismo, contra a escola, contra a vida burguesa, contra a guerra e contra o nacionalismo. Hesse sempre foi e sempre ficou um rebelde contra os poderes deste mundo, temporais e espirituais. Sua vida confirma-lhe a vocação de grande poeta de altiva independência. As estações nesse caminho são as grandes obras de Hesse. Marcam as soluções em que o rebelde encontrou por momentos a paz, acreditando viver em harmonia consigo mesmo. Para tanto, o poeta percorreu espiritualmente o mundo em busca de credos mais autênticos que os abusados do Ocidente, e uma dessas peregrinações o levou também fisicamente para a Índia. A rebelião de Hesse tem causa. É a paz do mundo, a externa e a interior. Seu budismo não é o zen japonês, mas o indiano, o autêntico. A vida de Siddhartha parece-se com a do próprio Buda, mas também se parece com a do próprio Hesse, que experimentou todas as possibilidades da existência humana até reconhecer a profunda doutrina da identidade de tudo que é vivo. Idênticos são o pecado e a santidade, a sabedoria e a loucura, e, enfim, a vida e a morte. Hermann Hesse foi um grande poeta. Também foi um grande sábio. Siddhartha é o romance em que a influência da extensa permanência do autor no Oriente se revela mais madura e conclusiva. E como acontece com todas as obras do grande escritor alemão, Prêmio Nobel de Literatura em 1946, Siddhartha mantém um interesse permanente e universal, que explica o entusiasmo que as poesias e romances de Hermann Hesse têm provocado em gerações de leitores em todo o mundo. O filho do Brahmani. À sombra da casa, ao sol da ribeira, perto dos barcos, na penumbra do salgueiral, ao pé da figueira, criou-se Siddhartha, velho filho de Brahmani, jovem falcão, junto com Govinda, seu amigo, filho de Brahmani. O sol tostava-lhes as claras espáduas à beira do rio durante o banho, por ocasião das abluções sagradas e dos sacrifícios rituais. A sombra insinuava-se-lhe nos olhos negros, quando ele estava no mangueiral, entretendo-se com jogos infantis, ouvindo o canto da mãe, presenciando os sacrifícios rituais, escutando os ensinamentos do pai, o erudito, ou assistindo aos colóquios dos sábios. Havia muito que Siddhartha participava dos colóquios dos sábios. Junto com Govinda, já realizava torneios de eloquência. Junto com Govinda, já se exercitava na arte de contemplar e nos serviços de meditação. Já sabia pronunciar silenciosamente o Om, a palavra das palavras. Nota. Om, o presente, o passado e o futuro. É, segundo o Upaksinidi de Mandukya, o mundo inteiro expressado por uma única sílaba, e ainda tudo quanto pode existir fora dos mencionados 3 tempos. Pronunciado de diferentes maneiras, simboliza coisas as mais diversas, tais como as horas do dia, os Vedas, os 3 deuses Brahma, Vixna e Shiva, etc. Sabia dizê-lo silenciosamente de si para si ao aspirar o ar e proferi-lo silenciosamente para fora ao expelir o ar, com a alma concentrada e a fronte aureolada pelo esplendor da inteligência lúcida. Já era capaz de perceber no íntimo de sua natureza a presença do Atman, indestrutível, uno com o universo. Nota: Atman, literalmente fôlego, em sentido figurado, a força vital, a personalidade, o eu, a alma, o princípio da vida. O coração do pai vibrava de alegria pelo filho dócil, ávido de saber. Pressentia nele um sábio, um sacerdote, um príncipe entre os Brahmanes. O peito da mãe enchia-se de delícias sempre que o olhava, observando-lhe o modo de caminhar, de sentar-se, de erguer-se, o modo de Siddhartha, o belo, o forte, que lá passeava com suas pernas delgadas e a saudava com perfeito recato. Nas almas das jovens filhas de Brahmanes nascia o amor cada vez que Siddhartha andava pelas ruas da cidade com a testa luzente, os olhos de um rei, a cintura esbelta. Mais do que todos os outros, porém, adorava o Govinda, seu amigo, filho de Brahmani. Amava o olhar de Siddhartha, a voz meiga, a postura, a primorosa correção dos gestos. Amava tudo quanto Siddhartha fazia ou dizia. E, antes de mais nada, amava-lhe o espírito, os pensamentos sublimes, fervorosos, o ardor da vontade, a alta vocação. Govinda tinha certeza de que o amigo jamais se tornaria um Brahmane comum. Esse aí nunca será nem indolente oficial de templo, nem ganancioso mercador de fórmulas mágicas, nem orador vaidoso e vazio, nem tampouco sacerdote perverso, bifronte. Mas ainda menos,
chegará a ser ovelha bonachona, estúpida, em meio ao rebanho de outras iguais. Nunca. E o próprio Govinda, por sua vez, não tinha a menor intenção de ser um Brahmane qualquer, tal como existem aos milhares. Queria seguir os passos de seu adorado e maravilhoso Siddhartha, e se este um dia se transformasse num deus, entrando no círculo dos que resplandecem ao longe, então o acompanharia Govinda como seu amigo, seu sequaz, seu servo, seu lanceiro, sua sombra. Assim, todos amavam Siddhartha. A todos causava ele alegrias. Para todos era fonte de prazer. Mas assim mesmo Siddhartha não se dava alegria. Para si não era nenhuma fonte de prazer. Enquanto passeava pelas sendas rosadas do Figueiredo, enquanto se mantinha sentado na penumbra azulada do bosque da contemplação, enquanto abluía o corpo no cotidiano banho expiatório, ou fazia sacrifícios rituais no mangueiral envolto em sombras profundas, fazendo gestos de primorosa correção, despertando amor em toda a gente, deliciando a todos, não sentia ainda assim nenhuma satisfação em sua própria alma. Visões acometiam-no e também pensamentos irrequietos, brotados das águas do rio, a faiscarem nos astros da noite, a fundirem-se sob os raios do sol. Devaneios assomavam-lhe aos olhos. O desassossego do coração invadia-o, vindo da fumaça dos sacrifícios, do som assoprado dos versos do Rig Veda, dos ensinamentos dos Brahmanes anciãos. Nota: Rig Veda, coleção de hinos, o primeiro dos 4 livros sagrados hindus. Siddhartha começava a abrigar em suas entranhas o descontentamento. Começava a sentir que nem o amor do pai, nem o da mãe, nem tampouco do dedicado Govinda teriam sempre e a cada momento a força de alegrá-lo, de tranquilizá-lo, de nutri-lo, de bastar-lhe. Começava a vislumbrar que seu venerando pai e seus demais mestres, aqueles sábios brahmanes, já lhe haviam comunicado a maior e a melhor parte dos seus conhecimentos. Começava a perceber que eles tinham derramado a plenitude do que possuíam no receptáculo acolhedor que ele trazia em seu íntimo. E esse receptáculo não estava cheio. O espírito continuava insatisfeito. A alma andava inquieta. O coração não se sentia saciado. As abluções, por proveitosas que fossem, eram apenas água. Não tiravam dele o pecado. Não curavam a sede do espírito. Não aliviavam a angústia do coração. Excelentes eram os sacrifícios e as invocações dos deuses, mas que lhe adiantava tudo isso? Propiciariam os sacrifícios a felicidade? E quanto aos deuses? Foi realmente Prajapati quem criou o mundo, e não o Atman? Ele, o único, o invisível? Não eram os deuses figuras criadas da mesma forma que tu e eu, perecíveis, dependentes do tempo? Seria, portanto, bom e acertado oferecer sacrifícios aos deuses? Era isso realmente uma atividade sensata, sublime? Quem merecia imolações e reverências senão ele, o único, o Atman? E onde se podia encontrar o Atman? Onde morava ele? Onde pulsava o seu eterno coração? Onde, a não ser no próprio eu, naquele âmago indestrutível que cada um trazia em si? Mas em que lugar? Em que lugar achava-se esse eu, esse âmago, esse último fim? Não era nem carne, nem osso, nem pensamento, nem consciência, segundo afirmavam os mais sábios. Onde? Onde existia, então? Para chegar até ele, até ao eu, até a mim, ao Atman, haveria qualquer outro caminho que valesse a pena procurar? Ai dele, ninguém lhe indicava tal caminho. Ninguém o conhecia, nem o pai, nem os mestres e os sábios, nem os sagrados cânticos do ritual dos sacrifícios. Tudo sabiam eles, os brahmanes, com seus livros santificados. Tudo sabiam. Com tudo se preocupavam, com tudo e mais ainda, desde a criação do mundo e a origem da fala, dos alimentos, da aspiração e da exalação até as categorias dos sentidos e as façanhas dos deuses. Sabiam inúmeras coisas, mas que valor tinha toda essa sabedoria para quem ignorasse aquilo que era uno e único, o mais importante, ao lado do qual coisa alguma tinha importância? Era bem verdade que numerosos versos dos livros sagrados, sobretudo dos Upanishads, do Samaveda, referiam-se a esse que derradeiro, o mais íntimo. Nota: Samaveda, o terceiro dos livros sagrados hindus. Os Upanishads, tratados filosóficos em prosa e verso, constituem-lhe o comentário. Que versos maravilhosos! Tua alma é o mundo inteiro. Rezavam deles e estava escrito que o homem, durante o sono profundo, entrava no próprio âmago e habitava o Atman. Sabedoria milagrosa residia nesses poemas. Todos os conhecimentos dos mais sábios encontravam-se ali reunidos, puros qual mel colhido pelas abelhas.
Não, absolutamente não convinha desprezar a imensa quantidade de saber que lá estava armazenada e conservada por inúmeras gerações de brahmanes eruditos. Mas onde se achariam os brahmanes? Onde os sacerdotes, os sábios e os ascetas que lograssem não somente conhecer, senão também viver essa profunda sabedoria? Onde estaria o homem perito que fosse capaz de realizar aquele passe de mágica que transportasse a familiaridade com o Atman desde o sono para o estado de vigília, para a vida de todos os momentos e a demonstrasse por atos e palavras? Siddhartha tinha contato com um grande número de venerandos brahmanes e, em primeiro lugar, com seu pai, homem puro, letrado, sumamente digno de reverência. Admirável, sim, era o pai no seu comportamento calmo, distinto. Pura era sua vida, ponderada sua maneira de falar. Ideias delicadas e nobres residiam atrás da sua testa. Quem poderia, porém, afirmar que esse homem, que tanta coisa sabia, levava uma existência feliz? Não seria também ele um pesquisador acossado pela sede? Não se sentia impelido a beber insaciável uma e outra vez nas fontes sagradas, a fim de abrevar-se em sacrifícios, livros, colóquios com outros brahmanes? Porque era preciso que tal ser incensurável se lavasse diariamente de seus pecados, empenhando-se dia a dia naquela incessante purificação. Não mora nele o Atman? Não lhe brotava do fundo do coração o manancial dos mananciais? Esse manancial cumpria encontrá-lo dentro do próprio eu para apossar-se dele. Todo o resto era apenas busca, desvio, equívoco. Tais eram os pensamentos de Siddhartha, a sua sede, o seu sofrimento. Frequentemente recitava de si para si os versetos de um Upanishad de Chandogya. Deveras o nome do Brahma é Satyam, e quem tiver conhecimento disso entrará todos os dias verdadeiramente no mundo celeste. Nota: Brahma, substantivo neutro que significava primitivamente fórmula mágica. Mais tarde assumiu o sentido da força imanente à cantiga religiosa, para finalmente, nos Upanishads, referir-se à alma universal, à força eterna, infinita, que cria e conserva o mundo. Satyam, verdade. A miúde, esse mundo celeste descortinava-se-lhe bem próximo, mas jamais ele conseguiu alcançá-lo, jamais saciou inteiramente a sede. E entre todos os eruditos que conhecia, entre os pensadores mais sábios cujos ensinamentos lhe eram ministrados, não havia nenhum que tivesse chegado até lá, pondo o pé no mundo celeste e matando a sede perene. Govinda, disse Siddhartha ao amigo. Govinda, meu caro, vem comigo até a figueira. À sua sombra, entreguemo-nos à meditação. Encaminharam-se para a árvore. Assentaram-se, Siddhartha num lugar e Govinda noutro a 20 passos de distância. Enquanto tomava assento e se dispunha a pronunciar o Om, Siddhartha, num murmúrio, repetia os versos. Om é o arco, a alma é a seta, Brahma é o alvo da seta, cumpre feri-lo constantemente. Decorrido o tempo habitual do exercício de meditação, levantou-se Govinda. Anoitecera. Convinha fazer a ablução noturna, e ele chamou Siddhartha pelo nome, mas este não respondeu. Mantinha-se absorto, com os olhos fixamente cravados num ponto muito longínquo. A ponta da língua salientava-se um pouco entre os dentes. Era como se ele não respirasse. Assim se quedava Siddhartha, envolto na meditação, a pensar no Om, a seta da alma enviada em direção ao Brahma. Certa feita passava pela cidade de Siddhartha um grupo de samanas, ascetas peregrinos. 3 homens macilentos, extintos, nem velhos nem moços, de ombros sangrentos, cobertos de poeira. Andavam quase nus, tostados pelo sol, cercados pela solidão, estranhos e hostis para com o mundo, forasteiros e magros chacais em pleno território dos homens. Atrás deles fluía cálida uma aura de paixão silenciosa, de serviço destruidor, de cruel aniquilamento do próprio eu. À noite, após a hora da contemplação, Siddhartha dirigiu-se a Govinda. Meu amigo, amanhã de madrugada Siddhartha irá ter com os samanas. Ele mesmo se tornará um samana. Govinda empalideceu ao ouvir essas palavras. No rosto impassível do companheiro lia-se a decisão inalterável, qual seta despachada do arco. Imediatamente, num abrir e fechar de olhos, percebeu Govinda o que nesse instante começava a acontecer. Que Siddhartha iniciava a sua jornada, que seu destino se punha a germinar e, simultaneamente, o seu próprio também. O semblante de Govinda ficou lívido como uma casca de banana seca. — Oh, Siddhartha! Exclamou. — Achas que teu pai te permitirá isso? Siddhartha olhou como quem desperta do sono. Com a rapidez de um raio, decifrava na alma de Govinda o pavor e a abnegação. — Olha, Govinda! Sussurrou. — Não desperdicemos palavras.
Amanhã, ao primeiro clarão do dia, meu caro amigo, Siddhartha há de começar a vida dos Samanas. Não fales mais nesse assunto. Siddhartha entrou na salinha onde o pai estava sentado numa esteira de ráfia. Colocou-se atrás dele e ali permaneceu até que o outro notasse a sua presença. És tu, Siddhartha? Disse o Brahmani. Dize-me então o que desejas comunicar-me. Com a vossa permissão, meu pai, vim dizer-vos que é meu desejo abandonar amanhã esta casa e encaminhar-me aos ascetas. Almejo tornar-me um samana. Oxalá meu pai não se oponha à minha intenção. O Brahmani manteve-se calado e assim ficou por tanto tempo que na janelinha as estrelas mudaram de posição, tomando outro aspecto, antes que o silêncio que pairava na salinha chegasse a seu fim. Silencioso, imóvel, de braços cruzados, conservava-se o filho. Silencioso, imóvel, conservava-se o pai na esteira. E as estrelas singravam pelo céu. Finalmente falou o pai. Não convém ao Brahmani proferir palavras violentas ou iradas, mas o desgosto agita-se no meu coração. Nunca mais desejo ouvir da tua boca semelhante rogo. Lentamente levantou-se o Brahmani. Siddhartha continuava mudo, os braços cruzados. Que esperas? Indagou o pai. Vós o sabeis, disse Siddhartha. Agastado, o pai saiu da salinha. Ainda agastado, dirigiu-se ao quarto e deitou-se. Uma hora após, não podendo conciliar o sono, o Brahmani pôs-se de pé. Caminhou pelo recinto. Saiu da casa. Espiou através da janela da sala. Viu como Siddhartha se mantinha imóvel, de braços cruzados. Muito clara luzia a túnica branca. Com o coração inquieto, o pai voltou ao leito. E reaparecia outra hora depois, e reaparecia decorridas mais 2 horas. Olhava pela janelinha. Via como Siddhartha permanecia de pé ao luar, à luz dos astros, nas trevas. E de hora em hora o pai ressurgia, silenciosamente. Espreitava a salinha, observava o vulto imóvel, enchia o coração de cólera, enchia-o de desassossego, enchia-o de medo, enchia-o de mágoa. E na última hora da noite, antes do amanhecer, retornou mais uma vez. Entrou na salinha e olhou o jovem que lá se quedava de pé e lhe parecia muito grande, como que estranho. Siddhartha disse, que esperas? Vós o sabeis. Tencionas por acaso conservar-te assim, apenas aguardando que venham amanhã, o meio-dia, à noite? Hei de conservar-me assim, aguardando. Ficarás cansado, Siddhartha? Ficarei cansado. Adormecerás, Siddhartha? Não adormecerei. Morrerás, Siddhartha? Morrerei. E prefere morrer a obedecer teu pai? Siddhartha sempre obedeceu seu pai. Então desistirás do teu propósito? Siddhartha fará o que lhe ordenar seu pai. O primeiro clarão da madrugada invadia a salinha. O Brahmani notou que os joelhos de Siddhartha tremiam levemente, mas no seu rosto não se deparava nenhum tremor. Os olhos fitavam um ponto mais distante. Foi quando o pai se deu conta de que Siddhartha já não se achava junto dele, nem no torrão natal, pois que acabava de separar-se de ambos. O pai colocou a mão no ombro do filho. Hás de embrenhar-te no mato, para que possas ser um samana. Se encontrares a felicidade no mato, volta e ensina-ma. Se encontrares desilusões, procura-me novamente e juntos sacrificar-nos-emos aos deuses. Agora vai-te, abraça tua mãe e dize-lhe aonde te encaminhas. Para mim está na hora de ir ao rio a fim de fazer a primeira ablução. Tirou a mão do ombro do filho e saiu. Siddhartha cambaleou quando tentava pôr-se em movimento. Mesmo assim dominou seus membros. Depois de inclinar-se diante do pai, foi ter com a mãe para cumprir com a ordem paterna. Quando abandonava a cidade ainda silenciosa, à luz da incipiente madrugada, caminhando devagar, com as pernas enrijecidas, avistou nas proximidades da última cabana um vulto que ali estava acocorado. Era Govinda. Ergueu-se e foi com Siddhartha, o peregrino. Vieste mesmo, disse Siddhartha sorrindo. Vim, confirmou Govinda. Com os samanas. À noite do mesmo dia alcançaram eles os ascetas, aqueles mesmos esqueléticos samanas, e pediram-lhes licença para acompanhá-los. Prometeram obedecer-lhes e foram aceitos. Siddhartha deu as suas roupas a um Brahmani indigente que se encontrava à beira da estrada. Apenas ficou com a tanga e a manta parda. Daí por diante, limitava-se a fazer uma única refeição por dia e deixava de comer alimentos cozidos. Jejuou durante 15 dias. Durante 28 dias. A carne sumia-lhe das pernas e das faces. Fervorosos devaneios bruxuleavam em seus olhos encovados. Nos dedos ressequidos cresciam unhas compridas. Do queixo pendia a barba seca e hirsuta. Seu olhar tornava-se glacial sempre que se deparava com mulheres.
Desdenhosamente crispava-se-lhe a boca cada vez que, ao atravessar uma cidade, topasse com pessoas bem vestidas. Via muito bem como os mercadores faziam negócios, como os potentados iam à caça, os enlutados choravam seus mortos, as meretrizes se ofereciam, os médicos cuidavam de seus pacientes, os sacerdotes fixavam um dia apropriado para a semeadura, os namorados enlaçavam-se, as mães amamentavam os filhinhos. Mas nada disso era digno de ser olhado. Tudo era mentira, tudo fedor, tudo recendia a falsidade, tudo criava a ilusão de significado, felicidade, beleza, e todavia não passava de putrefação oculta. Amargo era o sabor do mundo. A vida era um tormento. Um único objetivo surgia diante de Siddhartha. O objetivo de tornar-se vazio, vazio de sede, vazio de desejos, vazio de sonhos, vazio de alegria e de pesar. Exterminar-se, distanciando-se de si mesmo. Cessar de ser um eu. Encontrar sossego após ter evacuado o coração. Abrir-se ao milagre com o pensamento desindividualizado. Eis o que era o seu propósito. Quando todo e qualquer eu estivesse dominado e morto, quando dentro do coração se calassem todos os anseios e instintos, inevitavelmente despertaria no seu ser a quinta essência, o último elemento, aquilo que já não fosse o eu, o grande mistério. Em completo silêncio, Siddhartha mantinha-se de pé, abrasado pelo sol do meio-dia, torturado pela dor, consumido pela sede. Mantinha-se de pé até já não sentir nem dor nem sede. Em completo silêncio, mantinha-se de pé, na época das chuvas, com a água a gotejar-lhe dos cabelos por sobre as espáduas gélidas, os quadris e as coxas enregelados. De pé continuava o penitente até que os ombros e as pernas deixassem de sentir frio, até que se calassem sossegados. Em completo silêncio, quedava-se acocorado nas brenhas do espinhal. Da pele ardente pingava o sangue, das chagas o pus. Hirto, imóvel, permanecia Siddhartha até que o sangue cessasse de correr e nada mais picasse ou ardesse. Siddhartha conservava-se sentado em posição ereta. Aprendia a economizar o fôlego, a necessitar cada vez menos fôlego, a abster-se totalmente dele. Aprendia, partindo da respiração, a acalmar as pulsações do coração, a diminuí-las até sobrarem somente poucas, quase nenhuma. Orientado pelo mais idoso dos samanas, Siddhartha exercitava-se na desindividualização e na meditação, segundo as novas regras da Irmandade. Uma garça voava por cima do bambual e Siddhartha acolhia-se na sua alma. Radejava por sobre as selvas e as serras, devorava peixes, sofria fome de garça, proferia grasnidos de garça, morria a morte das garças. O cadáver de um chacal jazia na areia da ribeira e a alma de Siddhartha infiltrou-se nele. Esse chacal morto jazeu na ribeira, entumecida, fedorenta, putrefata. Dilaceravam-no as hienas, escorchavam-no os abutres, e ela transformou-se em pó que esvoaçou pelos campos. Em seguida a alma de Siddhartha regressava. Morrera, decompusera-se, transformara-se em pó, experimentara a triste embriaguez do circuito, e Siddhartha, acossado de nova sede, tornava a espreitar, qual caçador, uma lacuna que lhe permitisse esquivar-se do circuito, para descobrir o lugar onde se encontrasse o fim das causas e começasse a eternidade isenta de pesares. Mortificava os sentidos, aniquilava as recordações, distanciando-se do seu eu, introduzia-se em milhares de formas estranhas, convertia-se em bichos, carniças, pedras, tocos, águas, e ao acordar sempre se reencontrava. Que brilhasse o sol ou a lua, Siddhartha tornava a seu eu, a flutuar no circuito, a padecer sede, a dominar a sede, a sentir nova sede. Os samanas ensinavam muita coisa a Siddhartha e ele aprendia numerosos métodos de separar-se do eu. Trilhava a senda da desindividualização através da dor, através do tormento voluntário e do triunfo sobre o sofrimento, sobre a fome, a sede e o cansaço. Desindividualizava-se mediante a meditação, tirando do seu espírito toda e qualquer representação até deixá-lo vazio. Aprendia a percorrer esse e outros caminhos, saindo inúmeras vezes do próprio eu e conservando-se no não-eu, horas e dias a fio. Mas por mais que os caminhos o afastassem do eu, ao fim sempre o reconduziam até ele. Se bem que Siddhartha milhares de vezes escapasse a si mesmo para demorar-se no nada, nos animais, nas pedras, era inevitável o retorno, era impossível evitar a hora do reencontro, à luz do sol ou ao luar, na penumbra ou sob a chuva. Sempre vinha a hora em que ele era novamente Siddhartha, eu, e sentia mais uma vez a tortura do circuito imposto a ele. A seu lado vivia Govinda, sua sombra. Trilhava as mesmas sendas. Afadigava-se da mesma forma.
Só raras vezes falavam eles sobre outros assuntos que não aqueles que o serviço e os exercícios requeriam. E quando em quando ambos passavam pelas aldeias a mendigarem alimentos para si e para seus mestres. Que tal, Govinda? Disse Siddhartha durante uma dessas jornadas. Achas que fazemos progressos? Realizamos algum propósito? Respondeu Govinda. Aprendemos e continuamos a aprender. Tu, Siddhartha, chegarás a ser um grande samana. Em pouco tempo conseguiste executar todos os exercícios. Frequentemente os velhos samanas tributaram-te admiração. Um dia serás um santo, ó Siddhartha. Replicou Siddhartha. A mim, meu amigo, as coisas não se apresentam assim. Olha, Govinda, aquelas lições que até ao dia de hoje aprendi dos samanas, eu poderia tê-las assimilado mais depressa e com menos esforço. Aquilo, meu caro, posso aprendê-lo em qualquer tasca do bairro de meretrizes, entre carroceiros e jogadores de dados. Siddhartha, estás brincando comigo, tornou Govinda. Como poderias obter daqueles miseráveis a arte da meditação, a suspensão do fôlego, a insensibilidade, a fome e a dor? Mas Siddhartha disse em voz baixa, como se falasse de si para si. O que é a meditação? O que o abandono do corpo? Que significa o jejum e a suspensão do fôlego? São modos de fugirmos de nós mesmos. São momentos durante os quais o homem escapa à tortura de seu eu. Fazem-nos esquecer passageiramente o sofrimento e a insensatez da vida. A mesma fuga, o mesmíssimo esquecimento, o boiadeiro encontra-os na estalagem, quando bebe algumas tigelas de vinho de arroz ou de leite de coco fermentado. Então cessa de sentir o seu eu, cessa de padecer dores, anestesia-se por algum tempo. Ao adormecer, junto à tigela de vinho de arroz, consegue o mesmo efeito que provocam Siddhartha e Govinda, cada vez que, depois de prolongados exercícios, se distanciam de seus corpos a fim de entrarem no não-eu. Realmente é assim, Govinda. Ainda que fales assim, meu amigo, retrucou Govinda, sabes muito bem que Siddhartha não é nenhum boiadeiro e que os samanas não são ébrios. É verdade que um beberrão obtém o esquecimento. Certamente se lhe oferecem breves instantes de fuga e de sossego, mas sempre regressará do mundo da ilusão e tudo se lhe deparará como antes. Ele não se torna mais sisudo, não colhe conhecimentos, não sobe nenhum degrau. E Siddhartha replicou sorrindo. Isso não sei julgar. Nunca fui beberrão. Mas uma coisa sei, ó Govinda. Nos meus exercícios e nas minhas meditações, eu, Siddhartha, encontro apenas fugidias fases de esquecimento. E que, apesar disso, continuo tão distante da sabedoria, da salvação, quanto fica um feto no ventre da mãe, disso tenho plena certeza. Em outra ocasião, quando Siddhartha, acompanhado de Govinda, saía do mato a fim de mendigarem na aldeia alguma comida para si e para os mestres, começou a abrir-se novamente, dizendo: Que achas, Govinda? Estamos no caminho certo? Pensas que nos aproximamos do conhecimento? Chegamos mais perto da graça? Ou, quem sabe, movimentamo-nos num círculo fechado, justamente nós que queríamos escapar ao circuito? A isso respondeu Govinda. Olha, Siddhartha, aprendemos muito, mas muita coisa ainda resta a nos aprender. Não nos movimentamos num círculo fechado, senão subimos sempre. O círculo é uma espiral. Já galgamos numerosos degraus. Tornou Siddhartha. Que pensas, quantos anos tem o nosso venerando mestre, o mais idoso dos samanas? E Govinda. O mais velho deve contar uns 60 anos. 60 anos, retorquiu Siddhartha. E não alcançou Nirvana? Nota: Nirvana, extinção da individualidade, emancipação final. Ele completará 70 anos e 80, e tu e eu talvez cheguemos à mesma idade. Faremos exercícios, jejuaremos, haveremos de meditar, mas nunca alcançaremos o Nirvana, nem ele nem nós. Acharemos consolo, encontraremos esquecimento, aprenderemos técnicas mediante as quais nos possamos iludir. O essencial, porém, o caminho dos caminhos, jamais se nos descortina. Ó Siddhartha, exclamou Govinda, não pronuncies essas palavras assustadoras. Como então seria possível que entre tantos homens sábios, entre tantos brahmanes, entre tantos samanas austeros e veneráveis, entre tantos e tantos pesquisadores esforçados e puros, não houvesse nenhum que fosse capaz de encontrar o caminho dos caminhos? Mas Siddhartha respondeu numa voz que refletia ao mesmo tempo pesar e escárnio, voz baixa, um pouco triste e todavia irônica. Em breve, ó Govinda, o teu amigo há de afastar-se da senda dos samanas pela qual andou lado a lado contigo durante muito tempo. Sinto sede, Govinda, e no curso da longa caminhada que fiz junto com os samanas, a minha sede não diminuiu em absoluto.
Sempre almejei o conhecimento. Sempre abriguei em mim grande número de perguntas. Consultei os Brahmanes ano por ano, e consultei os sagrados Vedas ano por ano, e consultei os piedosos Samanas ano por ano. Talvez, ó Govinda, fosse igualmente oportuno, sensato e proveitoso interrogar uma ave ou um chimpanzé. Gastei muito tempo e ainda não cheguei ao fim para apenas aprender isto, que não se pode aprender nada. Acho eu que a tal coisa que chegamos a aprender de fato não existe. Existe, sim, meu amigo, uma única sabedoria que se acha em toda parte. É o Atman, que está em mim e em ti e em qualquer criatura. E por isso começo a crer que o pior inimigo dessa sabedoria é a sede de saber, é a aprendizagem. Nesse momento, Govinda destacou no meio do caminho. Levantando as mãos ao céu, implorou: Ó Siddhartha, não desencorajes teu amigo falando assim. Realmente tuas palavras despertam em meu coração gravíssimos temores. Imagina apenas onde ficaria a santidade das orações, que seria feito da respeitabilidade da classe dos Brahmanes e da virtude dos Samanas, se aquilo fosse verdade e não pudéssemos aprender nada. Dize-me, ó Siddhartha, qual seria então o destino de todas as coisas sagradas, valiosas, dignas de reverência que existem nesta terra? E no murmúrio Govinda recitou um verseto de um Upanishad. Quem, ao meditar com o espírito purificado, se confundir com o Atma, propiciará ao seu coração indizível bem-aventurança. Siddhartha, porém, permaneceu calado. Refletiu acerca das palavras pronunciadas por Govinda e, no seu pensamento, acompanhou-as até o seu derradeiro significado. Sim, pensou enquanto se detinha também cabisbaixo, que nos restaria de tudo quanto se nos afigurava sagrado? O que ficará? O que resistirá à prova? E sacudiu a cabeça. Certa feita, quando os dois jovens já haviam passado 3 anos em companhia dos Samanas, sempre participando dos exercícios recomendados por estes, alcançou-os por estranhos caminhos desvios uma nova, um boato, um mito, a afirmar que acabava de surgir uma pessoa de nome Gotama, o sublime, o Buda, aquele que dominara em si mesmo o sofrimento do mundo e fizera parar a roda das ressurreições. Dizia-se que ele percorria o país a ensinar rodeado de discípulos, desprovido de recursos, sem pátria, sem mulher, trajando o manto amarelo dos ascetas, mas mostrando uma fisionomia plácida, como um bem-aventurado. Brahmanes e príncipes, inclinando-se diante dele, tornavam-se seus discípulos. Esse mito, ou boato, ou lenda, ecoava em toda parte, exalando aqui e ali o seu insinuante aroma. Das cidades os Brahmanes comentavam-no, e na selva os Samanas, sempre o nome de Gotama, o Buda, chegava aos ouvidos dos jovens, por bem ou por mal, encomiado ou envilecido. Dava-se então o que ocorreria quando, num país atacado pela peste, se espalhasse a notícia de que em algum lugar existia um homem, um sábio, um perito, cuja palavra e cujo sopro bastassem para curar todas as pessoas acometidas pelo mal. Se tal nova se propagasse pela região e todos falassem dela, sempre haveria quem acreditasse nela e quem manifestasse dúvidas. Muitos, porém, por-se-iam a caminho a fim de irem ao encontro do sábio, do Salvador. Da mesma forma, corria de boca em boca aquela lenda, a perfumada lenda de Gotama, o Buda, o sábio da estirpe dos Sakyas. Coubera a ele, segundo afirmavam os crentes, o dom do conhecimento supremo e de recordar-se das suas existências anteriores. Tendo alcançado o Nirvana, nunca mais voltaria ao circuito. Jamais tornaria a mergulhar na turva torrente das configurações. A seu respeito, divulgavam-se numerosos fatos maravilhosos, formidáveis. O Buda fizera milagres, vencera o diabo, conversara com os deuses. Seus céticos inimigos, porém, diziam que o tal Gotama era apenas um sedutor vaidoso, que passava os seus dias numa vida ociosa, desprezando os sacrifícios, que não possuía a menor erudição e não tinha noção de exercícios e mortificações. Doce era o som da lenda do Buda, mágica a fragrância dos boatos. Ora, o mundo estava doente, tornara-se difícil suportar a vida, e todavia, imaginem, lá manava uma fonte de consolo. Era como se ressoasse o brado de um arauto chamado reconfortante, clemente, prenhe de generosas promessas. Onde quer que se divulgasse a fama do Buda, em todos os recantos das terras da Índia, os jovens aguçavam o ouvido cheios de saudade e de confiança. Entre os filhos de Brahmanes, nas cidades e nas aldeias, era bem-vindo qualquer peregrino ou forasteiro que lhes trouxesse notícias de Gotama, o sublime, o Sakyamuni. A nova, penetrando na própria selva, alcançou também os Samanas.
Siddhartha e Govinda ouviram-na aos poucos em gotas, gotas pejadas de esperanças e de dúvidas. Só raras vezes falavam a seu respeito, já que o decano dos Samanas não gostava da lenda, porque fora informado de que o pretenso Buda outrora vivera no mato como ermitão, porém retornara à boa vida e aos prazeres mundanos. Por essa razão, o velho Samana formara uma opinião desfavorável àquele Gotama. Ó Siddhartha, disse Govinda certa feita ao amigo, hoje estive na aldeia e um Brahmane convidou-me para entrar na sua casa. Ali se encontrava o filho de um Brahmane de Magadha, o qual viu Buda com os próprios olhos e assistiu às suas aulas. Realmente, nesse momento, a respiração me doeu no peito. Fiquei pensando, quem me dera que Siddhartha e eu pudéssemos viver até aquela hora em que nos fosse permitido ouvir da boca desse ser perfeito a sua doutrina. Que achas, meu amigo? Que tal se nós também nos encaminhássemos ali a fim de recebermos os ensinamentos do Buda em pessoa? Respondeu Siddhartha. Eu sempre pensei, ó Govinda, que tu nunca te afastarias dos Samanas. Sempre acreditei que fosse o propósito de Govinda chegar aos 60 e aos 70 anos, praticando sem cessar os métodos e os exercícios que fazem honra ao Samana. Mas vejam só, eu não conhecia Govinda. Pouca coisa sabia do teu coração. Pois então, meu caro, tens realmente a intenção de trilhar uma senda nova e de encaminhar-te ao lugar onde o Buda proclama a sua doutrina? Replicou Govinda. Estás zombando de mim. Não faz mal, Siddhartha. Mas olha, não despertaram também em ti a vontade e o desejo de conhecer essa doutrina? E não me disseste certa vez que não acompanharias por mais tempo os caminhos dos Samanas? Nesse momento riu-se Siddhartha, à sua maneira, e quando falou em seguida, havia no som de sua voz um quê de mágoa e uma pitada de ironia. Muito bem, Govinda, disse. Falaste bem, e certo são as tuas recordações. Oxalá te lembres também de outra frase que me ouviste proferir, a saber, que me tornei desconfiado com relação a ensinamentos e aprendizagens, que me cansei deles e que minha fé em palavras pronunciadas por professores diminuiu muito. Mas, apesar disso, meu querido, vamo-nos. Estou disposto a enfronhar-me naquela doutrina, ainda que no fundo do coração esteja convencido de que já saboreamos os seus melhores frutos. Retorquiu Govinda. Minha alma alegra-se em face do teu intuito. Explica-me, porém, uma coisa. Acho impossível aquilo que afirmaste. Como poderia a doutrina do Buda nos proporcionar os melhores frutos antes que a conhecêssemos? E Siddhartha. Gozemos desses frutos e aguardemos o resto. O primeiro fruto cujo sumo devemos ao Buda consiste no fato de ele ter nos aliciado para longe dos Samanas. Resta saber se ele tem ainda outras coisas melhores a oferecer-nos, mas isso, meu amigo, podemos aguardar com toda a calma. Nesse mesmo dia, Siddhartha comunicou ao decano dos Samanas a decisão que tomara, no sentido de separar-se dele. Falou ao ancião com a cortesia e a modéstia que convém aos jovens e aos discípulos. Mas o Samana enfureceu-se ao saber que os dois rapazes desejavam abandoná-lo. Começou a gritar, usando nomes feios. Govinda, assustado, ficou perplexo. Siddhartha, porém, aproximou a boca da orelha do amigo e sussurrou-lhe. Agora mostrarei ao velho que aprendi dele algumas coisinhas. Colocando-se perto do Samana, com a alma concentrada, apanhou nos seus olhos o olhar do ancião. Dominou-o, fez com que ele se calasse e perdesse a vontade própria. A seguir, ordenou-lhe que, sem protesto, executasse o que lhe fosse imposto. O velho silenciou. Os olhos imobilizaram-se. Sua vontade tornou-se inerte. Os braços pendiam frouxos. Impotente, sucumbia ao feitiço de Siddhartha. E os pensamentos do jovem apoderavam-se do Samana, que teve de fazer o que dele exigia. Curvando-se várias vezes, o decano esboçou gestos de bênção e, em voz embargada, proferiu votos de boa viagem. Os dois amigos, por sua vez, retribuíram as mesuras, agradecendo, e afastaram-se com uma saudação. Ó Siddhartha, disse Govinda durante a caminhada, aprendeste dos Samanas mais do que eu sabia. É difícil, muito difícil mesmo, enfeitiçar um Samana idoso. Falando sério, se tivéssemos permanecido ali, rapidamente terias aprendido a caminhar sobre as águas. Ora, não me tenta caminhar sobre as águas, respondeu Siddhartha. Que os velhos Samanas se divirtam com truques dessa espécie. Gotama. Na cidade de Savatthi, até as crianças conheciam o nome do augusto Buda e todas as famílias apressavam-se em encher as tigelas de esmola dos discípulos de Gotama cada vez que estes as imploravam, sem pronunciarem palavra alguma. Nas proximidades da cidade estava o sítio preferido do Buda, o bosque de Jetavana,
que Anathapindika, abastado admirador do majestoso, dera de presente a ele e seus adeptos. Sem exceção, as descrições e as respostas que os dois jovens ascetas haviam obtido enquanto andavam à busca de Gotama tinham-lhes indicado essa mesma região. Logo que chegaram à primeira casa de Savatthi e pararam diante da porta em posição súplice, alguém lhes ofereceu comida. Aceitaram os alimentos e Siddhartha perguntou à mulher que os atendia. — Ó, bondosa moça, nós ansiamos saber onde se encontra o venerabilíssimo Buda. Somos samanas e saímos da selva a fim de vermos o inigualável e ouvirmos de sua boca a doutrina. — Deveras, ó samanas da selva, tornou a mulher, repousais no lugar certo, pois o Augusto reside em Jetavana, no jardim de Anathapindika. Convém, ó peregrinos, passardes a noite ali, uma vez que naquele recinto não falta espaço para o sem número de pessoas que afluem para ouvirem de sua boca a doutrina. Com isso alegrou-se Govinda. — Até que enfim, exclamou jubilosamente, chegamos ao nosso destino, terminou a viagem. Mas dize-nos, ó mãe dos peregrinos, conheces o Buda? Já o viste com teus próprios olhos? E a mulher: muitas vezes vi o Augusto. Em numerosas ocasiões observei-o quando passava pelas ruas, sem falar, com seu manto amarelo, ou apresentava silenciosamente a tigela de esmola às portas das casas, ou ainda quando se afastava com a tigela cheia. Encantado, Govinda escutou-a. Já se dispunha a fazer outras perguntas para ouvir mais. Siddhartha, porém, insistiu em que prosseguissem na caminhada. Agradeceram e partiram. Não havia necessidade de pedirem informações quanto à direção, porquanto não era pequeno o número de peregrinos e de monges do séquito de Gotama que se encaminhavam a Jetavana. E à noite, quando alcançaram o lugar, não cessou nunca o movimento de chegadas, gritos, vozerios de pessoas que procuravam e achavam pouso. Os dois samanas, habituados à vida na selva, encontraram facilmente um abrigo onde pudessem descansar até a madrugada. Ao nascer do sol, notaram com espanto a multidão de fiéis e curiosos que pernoitara a seu redor. Por todas as veredas do bosque sagrado perambulavam monges de trajes amarelos. Estavam sentados sob as árvores, absorvidos na meditação. Aqui e ali travavam diálogos sobre assuntos religiosos. Os hortos, obumbrados, pareciam uma cidade cheia de habitantes que ali fervilhavam qual enxame de abelhas. A maioria dos monges punha-se a caminho com as tigelas de esmolas a fim de obterem na cidade comida para a refeição do meio-dia, a única que costumavam fazer. Também o próprio Buda, o iluminado, tinha o hábito de esmolar na parte da manhã. Siddhartha deparou com ele e imediatamente o reconheceu como se um deus lhe tivesse indicado. Observou como ele andava calmamente, um homem simples, de batina amarela, com a tigela de esmoleiro na mão. — Olha aí, segredou Siddhartha ao ouvido de Govinda. Esse é o Buda. Atentamente, Govinda examinou o monge trajado de amarelo e que em nada parecia distinguir-se de centenas de outros monges. E logo percebeu também Govinda. É ele. E seguindo, ambos contemplavam o Buda. Este palmilhava a estrada recatadamente, entregue a seus pensamentos. Seu semblante impassível não mostrava nem alegria nem tristeza. Era como se no seu íntimo sorrisse silenciosamente. Com um sorriso imperceptível, tranquilo, comedido, feito criança sadia, avançava o Buda, vestindo os mesmos trajes e colocando os pés de modo igual ao de todos os seus monges, conforme rigorosos preceitos. Mas seu rosto, seus passos, seu olhar sereno, abaixado, sua mão que pendia imóvel e os próprios dedos dessa mão, tudo isso proclamava paz, proclamava perfeição, sem buscar, sem imitar nada. Tudo era respiração suave, em imperecível sossego, em imorredora luz, em nunca perturbada paz. Assim caminhava Gotama rumo à cidade para pedir esmolas, e os dois samanas identificaram-no unicamente pela perfeição da serenidade, pela calma da aparência, que não deixava perceber nem ambição, nem vontade, nem arremedo, nem esforço, senão apenas luz e paz. Hoje havemos de ouvir a doutrina da própria boca do Buda, disse Govinda. Siddhartha permaneceu calado. Sentia pouca curiosidade pela doutrina. Não acreditava que ela pudesse ensinar-lhe algo de novo, uma vez que tanto ele como Govinda haviam obtido frequentes informações acerca do teor dos ensinamentos de Gotama, ainda que se tratasse de relatos de segunda ou terceira mão. Contudo, fitava atentamente a cabeça do Buda, os ombros, os pés, a mão que pendia serenamente. Parecia-lhe que as falanges de cada dedo dessa mão eram doutrina, falavam, respiravam, exalavam aroma, derramavam o brilho da verdade. Esse homem, esse Buda, era sincero até no gesto do último dos seus dedos. Era santo. Jamais Siddhartha venerara tão fervorosamente nenhum ser humano.
jamais tributara tamanho amor a homem algum. Ambos seguiram o sublime até a cidade. Voltaram em silêncio, porquanto tencionavam abster-se de alimentos durante esse dia. Viram como Gotama regressava. Observaram como fazia sua refeição rodeado pelos discípulos. O que comia não teria bastado nem sequer a um passarinho. E eles acompanharam-no com os olhos quando se recolhia à sombra do mangueiral. À tardezinha, porém, logo que o calor amainara e os habitantes do acampamento se reuniram, reanimados, escutaram ambos os ensinamentos do Buda. Ouviram a voz dele e também esta era perfeita, manifestava tranquilidade total, irradiava paz. Gotama administrava a doutrina do sofrimento, da origem do sofrimento, do caminho à abolição do sofrimento. Calmamente, lucidamente, fluía a exposição plácida. A vida era sofrimento. O mundo estava cheio de mágoas, mas encontrara-se a salvação capaz de livrar-nos das tristezas. Achá-la-ia quem acompanhasse o caminho do Buda. Com voz suave, todavia firme, falava Augusto. Ensinava os 4 axiomas fundamentais, ensinava óctupla entrada. Pacientemente percorria a vereda habitual da doutrina, dos paradigmas, das repetições. Clara e branda, a voz pairava por cima dos ouvintes como uma luz, como um firmamento estrelado. Já anoitecera quando o Buda cessou de falar. Em seguida, alguns peregrinos aproximaram-se dele e lhe pediram que os acolhesse na sua comunidade para que a doutrina os abrigasse. E Gotama admitiu-os, dizendo: Bem ouvistes a doutrina, bem foi ela explicada. Vinde então para viverdes em santidade e acabardes com todo o sofrimento. Eis que Govinda, por tímido que fosse, igualmente avançou, anunciando: Também eu procuro agasalho na proximidade do Augusto e da sua doutrina. Solicitou sua admissão ao círculo dos discípulos e foi aceito. Logo depois o Buda recolheu-se ao repouso noturno. Nesse instante Govinda dirigiu-se a Siddhartha, falando com ardor. Olha, Siddhartha, não me cabe censurar-te, mas tu e eu escutamos a voz do Augusto. Ambos assistimos à exposição da doutrina. Govinda assimilou e procurou agasalho nela. E tu, meu prezado amigo, não queres trilhar também a senda da salvação? Por que hesitas? Que aguardas ainda? Era como se Siddhartha despertasse de um sono profundo ao ouvir as palavras de Govinda. Por muito tempo olhou o rosto do companheiro. A seguir disse em voz baixa, sem nenhuma ironia: Govinda, meu caro, acabas de dar o passo e de escolher o caminho. Sempre foste meu amigo, ó Govinda, sempre andaste um passo atrás de mim. Frequentemente pensei, será que Govinda nunca dará um passo sozinho, sem mim, pela iniciativa da sua própria alma? Pois é, e agora te tornaste homem, e tu mesmo determinaste o teu destino. Oxalá consigas chegar ao fim da tua jornada, meu querido, que encontres a salvação. Govinda, que por enquanto não compreendia inteiramente o significado dessas palavras, repetiu a sua pergunta com certa impaciência. Decide-te, finalmente, meu caro, faze-me o favor. Dize-me, uma vez que não pode haver outra solução, que também tu, meu sábio amigo, desejas procurar agasalho na proximidade do sublime Buda. Deitando a mão no ombro de Govinda, respondeu Siddhartha. Ó Govinda, não percebeste a bênção que pronunciei? Repito-a. Oxalá que possas chegar ao fim da tua jornada, que encontres a salvação. Nesse momento, Govinda deu-se conta de que o companheiro o abandonava. Arrebentou em pranto. Siddhartha, exclamou ele em voz lamentosa. Mas este prosseguiu jovialmente. Não esqueças, Govinda, que daqui por diante fazes parte dos samanas do Buda. Renunciaste à pátria e aos pais. Renunciaste à estirpe e às posses. Renunciaste à tua própria vontade. Renunciaste à amizade. Assim o requer a doutrina. Assim o deseja o Augusto. Tu mesmo o quiseste assim. Amanhã, ó Govinda, hei de separar-me de ti. Por muitas horas ainda os amigos passearam pelo bosque. Por muitas horas permaneceram deitados, sem conciliarem o sono. Uma e outra vez Govinda insistiu com o companheiro para que este lhe dissesse por que se recusava a acolher a doutrina de Gotama e que defeitos encontrava nela. Mas Siddhartha sempre se negava às súplicas do amigo, dizendo: Sossega, Govinda. A doutrina do Augusto é excelente. Como poderia eu encontrar nela um defeito? Ao primeiro clarão da madrugada, um dos mais velhos de entre os monges adeptos do Buda atravessou o jardim a fim de convocar todos aqueles que desejassem procurar agasalho na doutrina. Queria vestir os neófitos com os trajes amarelos e ensinar-lhes os conhecimentos básicos, bem como as obrigações das pessoas do primeiro grau. Eis senão quando Govinda, como que desarraigado, abraçou mais uma vez o companheiro. Em seguida entrou no séquito dos noviços. Siddhartha, porém, vagueou pelo bosque entregue aos seus pensamentos. Foi nesse momento que Gotama, o Augusto, cruzou-lhe o caminho.
O jovem saudou reverentemente e, quando notou o olhar bondoso, sereno do Buda, encheu-se de coragem. Pediu ao venerável que lhe desse licença para falar. Com um aceno silencioso, o Augusto anuiu. E Siddhartha começou. Ontem, ó majestoso, coube-me em sorte ouvir a tua maravilhosa doutrina. Junto com meu amigo vim de longe a fim de conhecê-la. E agora meu amigo aderiu aos teus discípulos, abrigando-se na tua proximidade. Eu, porém, hei de reiniciar a minha peregrinação. À vontade, tornou o venerável cortesmente. Minhas palavras são excessivamente audaciosas, continuou Siddhartha, mas não quero separar-me do Augusto sem ter-lhe comunicado com toda franqueza os meus pensamentos. Consentiria o venerável em prestar-me atenção por mais um instante? Silencioso, o Buda deu anuência. Há uma coisa, ó venerabilíssimo, prosseguiu Siddhartha, que despertou em mim especial admiração logo que conheci a tua doutrina. Nessa doutrina tudo fica completamente claro. Tudo é demonstrado. Tu mostras o mundo sob a forma de uma corrente perfeita, jamais e nem iuris interrompida, corrente eterna constituída de causas e efeitos. Nunca, em parte alguma, isso se percebeu com tamanha nitidez, nem tampouco foi exposto tão irrefutavelmente. Realmente os corações de todos os brahmanes deverão vibrar de alegria quando seus olhos enxergarem o cosmo através de tua doutrina, esse cosmo que forma um conjunto inteiriço, sem lacunas, límpido como cristal, não dependente nem do acaso nem dos deuses. Se o mundo é bom ou mau, se a vida em seus confins é sofrimento ou prazer, essa pergunta pode permanecer sem resposta. Pode ser que aquilo tenha pouca importância, mas a unidade do mundo, o nexo existente entre todos os acontecimentos, o fato de todas as coisas, tanto as grandes como as pequenas, estarem incluídas no mesmo decorrer, na mesma lei das causas, do devir e do morrer, tudo isso Augusto ressalta luminosamente na tua excelsa doutrina. Mas nessa mesma doutrina há um único lugar em que tal unidade e lógica das coisas estejam interrompidas. Por uma minúscula lacuna penetra na unidade desse mundo um elemento estranho, novo, que antes não existiu, que não pode ser mostrado nem comprovado. Refiro-me à tua tese acerca da possibilidade de superarmos o mundo e alcançarmos a redenção. Ora, essa pequeniníssima lacuna, essa brechazinha, basta para destruir e liquidar toda a unidade e eternidade da lei cósmica. Perdoa-me a audácia de ter feito esta objeção. Silencioso, impassível, escutara Gotama. A seguir falou o homem perfeito na sua voz delicada e clara. Ouviste a doutrina, ó filho de Brahmani, e honra-te teres meditado profundamente a seu respeito. Encontraste nela uma lacuna, uma falha? Continua a refletir sobre ela. Permite-me, porém, ó moço ávido de saber, que te advirta do emaranhamento das opiniões e da disputa acerca das palavras. Pouco valor têm as opiniões, sejam elas lindas ou feias, sensatas ou estúpidas. Qualquer um pode agarrar-se a elas ou também refutá-las. Mas a doutrina que ouviste da minha boca não é nenhuma opinião e não tem o propósito de explicar o mundo a pessoas ávidas de saber. Seu desígnio é a redenção do sofrimento. O que Gotama ensina é ela e nada mais. Não tenhas rancor contra mim, ó Augusto, disse o jovem. Não me dirigi a ti para discutir contigo, para provocar uma disputa em torno de palavras. Deveras tens razão. Pouco valor têm as opiniões, mas com tua licença direi mais uma coisa. Não duvidei de ti nenhum instante. Não duvidei em absoluto de que és o Buda, de que alcançaste o objetivo supremo a cuja busca se encaminharam tantos milhares de brahmanes e filhos de brahmanes. Obtiveste a redenção da morte. Ela te coube em virtude do teu próprio empenho, pelo método que é teu, pelo pensamento, pela meditação, pelo conhecimento, pela iluminação. Não a conseguiste através da doutrina. E eis o meu raciocínio, ó Augusto. Ninguém chega à redenção mediante a doutrina. A pessoa alguma, ó venerável, poderás comunicar e revelar por meio de palavras ou ensinamentos o que se deu contigo na hora da tua iluminação. Ela contém muita coisa, a doutrina do esclarecido Buda. A numerosas pessoas indica o caminho para uma vida honesta, afastada do mal. Mas há uma única coisa que não se acha nessa doutrina, por mais clara e veneranda que ela seja. Não nos é dado saber o segredo daquela experiência que teve o próprio Augusto, só ele entre centenas de milhares de homens. São esses os pensamentos e as percepções que me vieram quando ouvi a doutrina. Por isso hei de prosseguir na minha peregrinação, não para ir à procura de outra doutrina melhor, já que sei muito bem que não há nenhuma, senão para separar-me de quaisquer doutrinas e mestres, a fim de que possa alcançar sozinho o meu destino ou então morrer. Contudo, me lembrarei frequentemente deste dia, ó sublime, e desta hora na qual um santo se deparou aos meus olhos.
Serenamente o Buda fitava o chão. Placidamente, com perfeita impassibilidade, luzia o rosto inescrutável. Oxalá, disse lentamente o venerável, que teus pensamentos não sejam erros, que te seja permitido alcançar o teu destino. Mas dize-me, viste a multidão de meus samanas, o sem número de meus irmãos que se agasalharam na minha doutrina? E achas, ó samana forasteiro, achas realmente que seria melhor para todos eles que abandonassem a doutrina e regressassem à vida do mundo e dos prazeres? Longe de mim pensar semelhante coisa, exclamou Siddhartha, que eles continuem fiéis à tua doutrina e realizem os seus propósitos. Não me cumpre julgar a vida de outrem. Devo opinar, escolher, rejeitar unicamente no que se refere a mim mesmo. Nós, os samanas, procuramos a redenção do eu, ó Augusto. Ora, se eu fosse um dos teus discípulos, ó venerável, poderia acontecer-me, assim receio, que meu eu só aparentemente e falazmente obtivesse sossego e redenção, mas na realidade continuasse a viver e a crescer, uma vez que eu teria então a tua doutrina, teria o fato de ser teu adepto, teria meu amor a ti, teria a comunidade dos monges e faria de tudo isso o meu eu. Esboçando um meio sorriso, Gotama contemplava o forasteiro com inabalável clareza e bondade. A seguir, despedindo-o com um gesto quase imperceptível, disse o Augusto. És inteligente, ó Samana. Sabes falar inteligentemente, mas, meu amigo, acautela-te contra o excesso de inteligência. O Buda afastou-se e seu olhar, seu meio sorriso, gravaram-se para sempre na memória de Siddhartha. Nunca vi homem algum que me olhasse e sorrisse assim, que tivesse esse modo de andar e sentar-se, pensou o jovem. Quem me dera olhar, sorrir, caminhar, manter-me sentado à sua maneira, com esse quê de liberdade, de dignidade, de discrição, de ingenuidade, de franqueza e de mistério. Realmente assim só pode olhar e caminhar quem tiver penetrado no âmago de sua personalidade. Pois então também eu me empenharei em penetrar no âmago de minha alma. Vi um homem, continuou Siddhartha nos seus pensamentos. Um único homem diante do qual tivesse de baixar os olhos. Não tenciono baixar os olhos diante de mais ninguém. Ninguém. Já não me tentará doutrina alguma, uma vez que a dele não me seduziu. O Buda privou-me de muita coisa, ponderou Siddhartha. Tirou-me algo e ainda mais me deu de presente. Privou-me do amigo, do homem que acreditava em mim e agora crê nele, da pessoa que era minha sombra e passou a ser a sombra de Gotama. E, no entanto, ele me deu Siddhartha, deu-me a mim mesmo.